noite, galera linda! Boa noite, shalom, shalom, a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, paz e graça. A forma que você se sentir mais afagado e abraçado pelo Espírito Santo, é assim que eu quero te cumprimentar hoje, porque você está numa casa de paternidade. E uma casa de paternidade, ela não te aponta, ela não te acusa, mas ela te direciona para o teu destino profético. E às vezes você pode perguntar, cara, mas ok, ela não te aponta, mas aqui eu sou tão confrontado. E alguns aqui estão até acostumados já, né? Falou, pai, para, você não cansa de bater não? Bate menos. Mas sabe por quê, cara? Porque o pai sabe o potencial do seu filho. E eu não aceito meus filhos viverem nada menos do que tudo que Deus tem para eles. E é isso que uma casa de paternidade faz, ela enxerga o potencial profético, a identidade profética do filho e leva ele a viver essa identidade profética. Mas para o pai ele levar o filho a viver essa identidade profética, existem as correções sim. Existem a identificação do DNA, ou seja, por que eu nasci, para que eu servi, ou seja, nós somos uma igreja que tem por DNA, é uma igreja de libertadores, uma igreja de cura, uma igreja profética. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai levantar pessoas para forjar em você um caráter de alguém liberto, de alguém curado, de alguém ressurreto em Cristo. Mas para isso haverá correções. Assim como numa casa de paternidade física, nós somos levados a sermos confrontados a cada dia. O filho é corrigido. O filho que ele avança e ele entende o seu destino, e ele segue aquilo que ele entende, que ele tem a habilidade, ou seja, o que ele nasceu para fluir, e ele se move naquilo, e ele cresce, vivendo o que Deus tem para ele. É um filho que ele sofreu correções. É um filho que foi confrontado. Não é um filho que só ouviu sim. Ele não é um filho que só foi levado ao sim, ao carinho, o carinho existe, o afago existe. Mas as correções levam você ao seu destino profético. Mas para isso, nós temos que ter o coração amolecido. Nós temos que estar sensíveis e maleáveis ao Espírito Santo. E muitas vezes, nós passamos tantas coisas na nossa vida. Tantas dificuldades, tantos transtornos. Nós passamos tantos traumas, tantas machucaduras, feridas, que o nosso coração foi sendo endurecido. E nós acabamos perdendo a confiança nas pessoas. Ou seja, pessoas que eram para trazer uma segurança, acabaram nos trazendo feridas. Pessoas que eram para nos trazer uma identidade profética, nos trouxeram traumas. E nós acabamos não vivendo as fases que nós deveríamos viver em nossas vidas. Acabamos nos tornando egoístas, céticos, frios, com os corações endurecidos. E é exatamente aí que entra o Espírito Santo, como um artífice, como um ferreiro espiritual da nossa alma, nos levando a nós quebrantarmos o nosso coração. Só que nem sempre é fácil. Ele permite com que as lutas, as dificuldades, os transtornos, Ele permite com que os sofrimentos, eles venham quebrantar o nosso coração, para que nós venhamos abrir a nossa alma para o ministrar do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, João Batista diz, eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito e com fogo. E aí você fala, nossa, que maravilha. Batizar com o Espírito e com fogo. O Espírito Santo a gente já sabe, eu batizo com o Espírito, mas e o batismo com fogo? A gente já imagina o quê? O batismo com fogo é girar no manto que eu amo. São as profecias, é o poder, e eu amo o poder de Deus. É o cair no Espírito. Pastor, você é contra eu? Não, eu acredito tanto que se eu não estiver caindo eu me jogo. Eu acredito muito. Só que o batismo com fogo
é um batismo de purificação. O batismo com fogo é um batismo de quebrantamento da alma. O batismo com fogo é um batismo em que vai amolecer os nossos corações, é um batismo que vai amolecer a nossa alma, vai nos fazer maleáveis para o ministrar do Espírito Santo e nos levar a nós vivermos aquilo que nós temos que viver. Ou seja, é quando o Espírito de Deus vai nos moldar segundo a sua vontade, não segundo aquilo que eu quero, porque nós somos seres totalmente individuais. Não adianta eu querer ser que o Mário seja igual eu, ele nunca vai ser. O Mário, ele é o meu amigo nerd mais descolado que eu tenho, gente. Ele até dá risada, cara. Fala umas piadas sem graça, mais sem graça que as minhas, mas cara, ok. E às vezes ele está no mundo dele, ele sai, ele não olha para ninguém, não fala nem comigo. É o mundo dele. Estou errado, Clary? A esposa dele é quase 20 anos. Cara, não tem como eu falar que ele seja igual eu, porque eu sou extrovertido, eu brinco com todo mundo, eu rio com todo mundo. Quando eu tô de bode 1%, todo mundo vê. Só que o Mário não é igual. E assim o Espírito Santo, ele não trata a gente de maneira coletiva. Ele trata você segundo a tua identidade. Ele forja você segundo a tua identidade. Ele não cria robôs no mundo espiritual. E assim como ele não cria robôs no mundo espiritual, nas mãos do Senhor, nós somos armas poderosas que são tratadas individualmente. Antigamente, as armas não eram produzidas em série. As armas eram produzidas à mão, por artesãos, ferreiros que eram artesãos. Ou seja, absolutamente nenhuma espada, nenhuma lança, nenhuma flecha, nenhum arco era exatamente igual ao outro. Eles eram diferentes, serviam para a mesma coisa, mas eram diferentes em sua construção. Assim é a nossa alma, assim é você como indivíduo. O Espírito Santo de Deus, ele te fez diferente. Assim como você é diferente, você tem uma forma diferente de ser forjado, de ser ministrado. Mas hoje, você vai ser forjado no fogo da glória de Deus. E você vai viver o destino profético que Deus tem para você viver. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está te levando a viver o processo divino de uma transformação de vida. Isaías 54:16 diz: eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo, o que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir toda a ferramenta preparada contra ti. Essa não prosperará. E toda língua que se levantará contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Uau! Assim também somos nós. O Senhor, ele nos forge de acordo com a nossa identidade profética. E a palavra de Deus diz que Ele nos guardaria de toda língua que se levanta contra a nossa vida. Isso quer dizer que você não tem que ficar ansioso por quem se levanta contra você, com os teus inimigos. Ah, mas no meu trabalho eu estou vivendo uma perseguição. Ah, mas hoje eu respondi mesmo. Opa, você está lutando com a arma errada. A arma está totalmente errada. E é exatamente por isso que nós começamos a entender que as nossas armas, a palavra de Deus diz, as armas de guerra são poderosas em Deus. As armas da nossa milícia. O que é a milícia? Do nosso exército. Não são armas carnais, mas são armas espirituais. E essas guerras nós ganhamos no mundo espiritual e não no mundo físico. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele quer que nós venhamos nós entendemos quem nós somos e quem Ele quer que nós venhamos nos tornar, para que a gente venha tomar posse da nossa identificação profética. Porque aí a gente não vai entrar em desespero quando alguém se levantar contra nós.
Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a entender que não importa a luta que você esteja passando, não importa a dor que você esteja passando, não importa a situação, por pior que seja, o Espírito Santo de Deus, Ele me mostrou aqui nessa noite, que pessoas que entraram aqui, casais, famílias, já estiveram com seus casamentos totalmente destruídos, pessoas que já estavam cada uma para os seus lados, mas hoje estão aqui para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não improvisa, Deus não tem plano B, Ele forja, Ele não se apressa, Ele prepara. E quando Ele prepara, a palavra de Deus diz que Ele molda o nosso coração. Ele coloca em nós um coração de carne no lugar de um coração de pedra. E quando nós falamos do fogo, nós falamos de Queruvá, Quevurá, que quer dizer justiça, disciplina, correção. E o ferreiro, ele é um símbolo do Criador, moldando a minha e a tua vida. E eu quero que você pare aí no teu lugar, e você comece a entender a forma que o Espírito Santo te trouxe até aqui hoje. O quanto você já foi moldado, quanta dor você passou, quantas renúncias, quantas vezes, muitas vezes, você achou que fosse o teu fim. Quanto tempo você achou que fosse o fim da tua família? Quantos traumas? Quantas vezes você sofreu com rejeição, com tristeza, desilusões? Amigos, muitas vezes, não eram tão amigos. E a gente não entende os caminhos que a nossa vida toma. Eu quero te falar uma coisa, nada mais é do que o Criador forjando uma arma poderosa na presença dEle. Nada mais é do que um oleiro moldando vasos. É isso, Deus tocando a tua alma, para você ser ainda mais eficaz, para você carregar ainda mais a glória de Deus. Porque o Espírito Santo, Ele é o artifício das nossas almas. Só que quando nós falamos de um processo, nós temos que entender que o processo, ele começa no fogo. Sempre quando nós vamos forjar uma arma, o processo todo, ele começa no fogo. E é o fogo que ele traz purificação. A palavra de Deus diz que o ouro é provado no fogo, ou seja, a pureza dele é provada no fogo. Assim como o amolecer das nossas almas também é através do fogo. Então nenhuma arma nasce pronta. Deus está levantando aqui desse lugar profetas. Deus está levantando aqui desse lugar adoradores, libertadores, agentes de cura. Deus está levantando aqui deste lugar homens e mulheres de Deus que serão catalisadores da glória de Deus, evangelistas que transformarão bairros. Mas você não nasceu pronto. Deus está forjando a tua vida, pegando um metal bruto, que talvez ninguém dava nada. E não só espiritualmente. Talvez alguns anos atrás, as pessoas olhavam para você e falavam assim: "Quê? Isso aí não vai ser nada. Isso é um burro." É verdade. Isso aí nasceu para puxar carroça. Vai ser o que na vida? Eu estou falando coisas que o Espírito Santo está ministrando no meu coração, que vocês já ouviram. Isso é profético. E o Espírito Santo de Deus, ele levou vocês a viverem um forjado caráter na vida de vocês, em que vocês não entenderam, lugares de dor, lugares de sofrimento, lugares de perda, para vocês serem aquilo que ele desejava que você fosse. E talvez hoje você entrou no lugar de honra. Só que o Espírito Santo falou assim: ainda não acabou.
Ele vai te forjar ainda um pouco mais, porque o financeiro não é nada, assim como o Mozão falou. Quando nós falamos que o Espírito Santo de Deus está nos forjando, e nós somos como armas poderosas na mão de um guerreiro habilidoso, nós estamos falando do mundo espiritual. E nós somos como um metal bruto, que precisa ser aquecido, até o ponto dele amolecer. Então quem lembra aqui daqueles programas da History, que eles faziam espadas, que entravam em competição, que era a espada mais dura, a espada melhor, a espada que cortava mais. A primeira coisa, eles escolhiam o metal cuidadosamente. E após escolher o metal, ele passava um processo dele tirar as arestas do metal. Hoje, talvez você tenha entrado aqui, já com muita dor. E o Espírito Santo falou assim: calma que eu ainda estou tirando somente as arestas. Ele está tirando só aquela parte que não interessa para ele. Aquela parte que não faz parte de você, para que você venha ser usado como uma arma poderosa. Aquela parte que muitas vezes, mesmo sem querer, você machuca pessoas. Porque é isso que faz as arestas de um metal. Você já passou a mão no metal que está cheio de farpa? A farpa entra no dedo, é uma dor desgranhenta, gente. E assim muitas vezes, quando nós não somos moldados pelo nosso Senhor, as nossas farpas machucam pessoas que nós amamos. Machucam pessoas que fazem parte do nosso dia. Machucam pessoas que nos tocam e às vezes nos tocam para o nosso bem. Às vezes são pessoas que estão conosco e tentam tocar a nossa vida para uma ativação, tentam tocar a nossa vida para nós avançarmos, tentam tocar a nossa vida para o nosso melhor, mas as nossas arestas estão ainda ali e nós machucamos pessoas quando não devemos. Só que o Espírito Santo, o ferreiro da nossa alma, ele começa a tirar essas arestas. E ele começa a nos aprontar para com que a gente venha entrar no lugar da forja. E aí, ele já nos escolheu para que a gente estivesse aqui hoje. E ele começa a te aquecer até o ponto de amolecer os corações. Mas qual é esse ponto? Cada metal tem o seu ponto. O aço, ele tem um certo grau de temperatura em que ele amolece. Mas até mesmo o aço, nenhuma peça é idêntica à outra. Até mesmo o aço. O ouro, ele é amolecido também no fogo, mas até mesmo o ouro, nem ele chega exatamente na mesma temperatura e derrete, porque uma peça é diferente da outra. O que eu quero dizer? Só você sabe o que você tem que passar para amolecer o teu coração. O primeiro líder que a gente teve, o pastor Luciano, ele dizia assim: o fundo do poço para alguns é mais fundo. Tem pessoas que quebrantam o coração muito antes que outras pessoas. Então, hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer que você venha compreender o que falta para amolecer o teu coração. Hoje, o Espírito Santo quer te batizar com fogo. Ele quer trazer o poder de Deus sobre esse lugar, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas o que mais falta ainda para você abrir o teu coração para o trabalhar do grande ferreiro? É assim que Deus faz conosco. Ele permite com que situações venham, assim como Jó. Jó foi forjado no fogo. Jó perdeu os filhos, perdeu a casa. Jó perdeu os bens, ele perdeu todos os animais, ao ponto dele falar assim: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu conheço um Deus de andar de perto. O que a gente precisa passar e quais as dores, para que a gente venha entender que Deus quer um relacionamento com a gente.
Aquele que aquece a nossa alma, ele remove o teu orgulho. Ele te leva ao ponto de rendição total. É quando você não resiste mais. Quando o metal é amolecido para ser forjado, para ser amolecido, ele não tem mais resistência. O ferreiro molda ele da forma que ele quer. E eu não sei se vocês já assistiram isso. Eu gosto muito dessas coisas medievais. Minha tia sabe. A gente gosta muito. Eu, meu primo, ele já esteve aqui da Nova Zelândia. A gente gosta muito. Eu assistia muito esses programas. E quando o ferreiro ele vê que o metal não está preparado ainda, ele começa a trabalhar o metal. E ele fala: o metal não está preparado ainda, porque ele não está aceitando ser moldado da forma que deve. Volta para o fogo. Não é prazer do ferreiro te voltar para o fogo. Ele não tem prazer em voltar você para o fogo. Você já foi uma arma poderosa. O Espírito Santo está falando para mim aqui hoje, que está tentando se esconder, que você já foi uma arma de honra. Você já foi uma arma poderosa em guerra. Você já tirou pessoas e lá já livrou, entrou em guerras espirituais poderosas. Mas Satanás está tentando tirar o teu valor como arma. Está tentando fazer você ser jogado no chão e ser perdido o teu valor. Não deixa ser voltado no fogo, não. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que você venha entender que o fogo é o elemento que purifica. E se for preciso, Ele te volta no fogo. Ele separa o impuro do puro. Essa arma que eu estou falando aqui hoje deixou com que impurezas entrassem na sua essência. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que a gente venha entender que a nossa alma é refinada nas provas. A nossa alma, ela é refinada no deserto, nas dificuldades. Assim como o ouro é refinado no fogo, a nossa alma é refinada nas provas. Salmo 66:10. E toda provação é um fogo divino, em que o Espírito Santo de Deus, Ele ajusta meticulosamente, não para te matar, mas para te moldar. Então eu quero que você venha entender que Deus não te destrói, mas Ele te molda. O fogo do Espírito Santo de Deus não é para destruição, mas é para a tua forja. Não é punição, é propósito. Não é caos, é chamado. Gente, eu estou vivendo na minha vida um caos. Então para tudo. Se você está vivendo um caos, talvez você não está ouvindo o ferreiro falar que você tem que ser amolecido e o lugar que você deve estar. Talvez ele tenha falado para você que o teu lugar é como um adorador. E sabe o que você fala? Ah, não é não, eu tenho vergonha. 3 tapas na sua cara bem dado. Ah não, isso aí dá para cortar, filho? Você cancelado a 3ª vez, gente. Não dá, né? Ah não, mas eu tenho vergonha de tocar na presença de Deus. Ah, mas você canta a Legião Urbana, né? Então 3 tapas na sua cara. Parece cocaína. Oh, se liga. Agora na hora do louvor tem vergonha. Quebrar o violão na sua cabeça. Gente. Homens e mulheres que foram chamados como libertadores, intercessores, e estão escondidos. Ai, mas eu estou num caos. Não é caos, é propósito. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos entender exatamente isso. Que o ferreiro, ele conhece o propósito pelo qual aquela arma foi feita.
E eu de verdade, a última coisa que eu quero ser é uma arma de Mercado Livre. Colocar uma espada na parede, só olhar para ela e falar, sabe que bonita? Tchucu, tchucu. Não, essa é a coisa mais horrível que tem. Nós não fomos feitos de enfeite. Sabe o que é uma arma de enfeite? É como a figueira que não dá frutos. É uma mentira. Ela parece que foi feita com um propósito, mas ela não atinge o seu propósito. Ela parece que dá para você contar com ela, e ela não serve para nada. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que você não venha se contentar com o que você está vivendo hoje. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer te batizar com o Espírito e com fogo, para moldar o teu espírito como um espírito admestrável, em que você venha viver o propósito de Deus sobre a tua vida. Chega de se conformar com uma arma de enfeite, de não viver os propósitos. Eu vou te falar uma coisa. Comida tem data de validade. Mais ou menos, né? Porque eu como vencido. Remédio. Tem que falar a verdade, né, gente? Falar a verdade, sou verdadeiro, né? Remédio também tomo vencido. Agora a arma não tem data de validade. Se Deus te chamou, você tem que ser tão forte quanto na época da tua juventude. A arma não tem data de validade. Para a honra e glória do Senhor, o gordinho tem 73 anos. E ele está tão forte quanto no tempo da juventude dele. Até mais agora, né? Mete o supinão reto, vai. Leg press descendo até embaixo, não é meio movimento não. Mas sabe o que é isso? Entender para que você nasceu. E a vergonha total, a vergonha, são armas que foram forjadas há pouco tempo, querendo parar de entrar para a batalha. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós venhamos entender, de uma vez por todas, que você não está a tempo demais no deserto. Ele sabe o teu tempo. Ele sabe a temperatura que você deve estar e ficar. Um ferreiro, ele nunca deixa o metal tempo demais no fogo, porque ele conhece a dureza daquele metal. Se ele tirar cedo demais, tem que voltar no fogo de novo, porque ele não ficará moldado. Ele não deixa demais, porque senão o ferro perde a têmpera. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, Ele nunca perde o ponto exato da prova em que você está passando. Ou seja, Deus não te esqueceu, Deus não deixou de olhar para você. Deus, Ele te olha assim, só que Ele não precisa falar o tempo todo que te ama, para você entender quem você é nele. E sabe por que a gente precisa disso? Porque a gente é mal acostumado. Ó, espada, estou aqui com você no fogo, você vai ser tão linda na guerra, vai cortar muito capeta. Não, não é assim não, gente. Não é assim não. A gente não é criança para ter que ouvir todo dia a nossa identidade para saber quem nós somos. Ai, mas eu não recebo elogio do meu pastor. Vou falar nada não, porque senão vou ser cancelado a quarta vez. Cara, nós temos que saber a nossa identidade. Eu quero que você hoje, em nome de Jesus, venha entender a identidade a qual você nasceu. Para muitos, Deus já está trazendo essa revelação profética. Talvez você entrou aqui entendendo que para você sair do fogo, você tem que viver o propósito pelo qual você nasceu. Chega de se esconder. Eu vou bater nisso, porque Deus está falando para pessoas que entraram aqui que estão escondidas. Chega de se esconder. Chega de se esconder. Deus sabe o ponto certo do teu coração.
Ele sabe que aquilo que você vive não satisfaz você. Ele sabe que aquilo que você está vivendo não está satisfazendo a tua alma, está satisfazendo só a tua carne. Aquilo que você vive não satisfaz o teu espírito, não faz você viver a tua identidade. E eu vou te falar uma coisa, Ele não esqueceu de você não. Eu sei que pessoas que entraram aqui, eita Jesus, entraram aqui nessa noite, falaram assim: ei, parece que Deus só está preocupado com você, que comigo Ele nem fala mais. E sabe o que Ele fala hoje para você que disse isso? Eu sei o exato momento de intervir na tua vida. Então não brinca com o teu propósito. Ele sabe o momento de intervir, Ele sabe o momento de martelar, Ele sabe o momento de te mergulhar nas águas. Deus sabe o quanto você aguenta e até aonde você pode ser moldado. Cara, é incrível. Mas na linhagem judaica, o ferreiro representa Ein Sof, ou seja, infinito, manifestando Binah, ou seja, entendimento. A força de moldar a forma da alma conforme o desígnio celestial. Quem tiver dúvidas dessas palavras, depois eu passo no grupo, ok? Me chama no WhatsApp. O que isso quer dizer? Que o martelar do Senhor traz disciplina e fogo. É assim que nós, muitas vezes, somos moldados no nosso espírito. Golpe após golpe. Cada pancada é um propósito. Cada forjar é um propósito diferente. Cada deserto é um propósito diferente. Cada decepção é um propósito diferente. Eu conheço pessoas que foram abusadas fisicamente, abusadas moralmente, passaram situações do extremo em suas vidas, foram estupradas, é difícil falar isso, mas é verdade, por seus próprios companheiros, maridos, e hoje são agentes de cura, levam dezenas e centenas de mulheres a serem curadas na sua alma. Deus que fez elas passarem por isso? Não, não foi Deus que fez. Só que esse processo de dor, Deus, Ele permitiu que viesse a amolecer os seus corações, para que elas viessem ser usadas, aonde? Na mesma guerra que elas foram feridas. Então muitas vezes, Deus Ele usa situações que te feriram, para amolecer o teu coração, para que você venha ser usado na guerra que te feriu e na guerra que tentou te paralisar. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que você venha entender que os golpes que você tomou, que as cicatrizes que você tem, não foram à toa, mas estão sendo geradas no mundo espiritual como um grande guerreiro. Sabe por quê? Porque o martelo na forja não é castigo, é construção. É aí que nós entendemos que todo ganho vai ter dor, todo crescimento tem dor, toda evolução tem dor, seja em qual área for, na área espiritual. Se você evolui, se você cresce, tem as dores de você avançar. No bodybuilder, no pain, no gain, sem dor, sem ganho. Só que, quando criança é a mesma coisa. Certa vez, acho que eu já falei isso para alguns, a Camila levou, acho que se eu não me engano foi o Luca, amor, no médico. Não lembro. Estava com muita dor na perna, muita dor. Ela falou, Mateus. E ela falou, meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? E aperta, não é fratura, e dá remédio, não passa, e dá lisador, não passa. E levou no médico, falou, gente, o que está acontecendo com essa criança? Aí a médica examinou, experiente, médico experiente, não falou que era virose. Tal Novalgina, é virose, não falou. Aí falou assim, mãe, sabe o que é isso?
Dor do crescimento. Oi? Como ele está desenvolvendo os ossos dele, crescendo, articulação, tal, ele vai ter dores. E essas dores querem dizer que ele está crescendo. Então é aí que nós temos que entender: todo crescimento traz dores. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer que nós venhamos entender que talvez as dores que você passou eram propósitos para você ser construído no teu caráter, com um chamado de libertador, um chamado profético, um chamado a qual o Espírito Santo de Deus ele confiou a poucos, porque no mundo espiritual, cada martelada é uma lição divina, cada martelada é Deus nos ensinando algo poderoso. Deus não constrói o metal, Ele forma o fio da espada, o corte da unção. O Espírito Santo de Deus, Ele quer que você venha entender que as feridas do martelo são as marcas dos escolhidos e aqueles que têm um chamado poderoso em Cristo. Em Coevurá, aprendemos obediência, resiliência, justiça. O martelo é o som da mão de Deus, nos treinando para a guerra. O som não é um som bom de ouvir, porque quer dizer que nós estamos sofrendo. Muitas vezes, o abandono. Muitas vezes a falta de paternidade. Muitas vezes pessoas que não nos deram direção, mas cobraram direção. Muitas vezes pessoas que não deram destino, mas cobraram destino. Porque mesmo o que não nos é dado, o mundo nos cobra. Não, peraí, como que você é perdido desse jeito? Peraí, ninguém me deu direção e destino, amigão. Só que hoje, o artifício das nossas almas está nos dando direção e destino. O som da martelada, ele está ecoando nos céus. É o anúncio do que Deus está trabalhando na nossa vida. Enquanto muitas vezes estavam te julgando, isso aí não vai ser nada, não vai dar em nada. Muitos estavam olhando para a tua vida e achavam que você não ia ser nada na tua vida, espiritualmente, fisicamente. Eles não estavam ouvindo o barulho do processo, das marteladas, mas quem está dentro do processo ouve. Talvez você ainda está passando pelo processo. O céu celebra cada processo da tua forja. Salmo 144:1 diz: bendito seja o Senhor, o meu rochedo, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. O martelo não é destruição, é discipulado espiritual. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer te adestrar as suas mãos, não apenas para vencer, mas para você refletir o caráter do ferreiro sobre outras pessoas. Porque Deus não fez eu um libertador somente para eu meter a bica na bunda de capeta. Não é. Deus fez eu um libertador para eu usar as mesmas mãos que eu ministro unção, libertação e cura, para eu forjar homens segundo aquilo que eu me tornei. Eu sei que os homens que eu tocar, e eu não me acho, vocês sabem disso, eu sou um nitrato de pó de nada, mas eu sei quem eu sou em Deus. E os homens que se deixarem serem tocados serão grandes libertadores. Eu não sei o que você está disposto a oferecer para o Senhor. Eu não sei se você está disposto a se deixar ser tocado, acessado pelo Espírito Santo. Mas da mesma forma que Deus te prepara para a guerra, Ele também te prepara para forjar outras pessoas. Homens segundo aquilo que Ele te preparou. Eu quero que você venha entender exatamente para que Deus está adestrando as tuas mãos. Além de refletir o caráter de Cristo, além de ser um guerreiro, Ele está te adestrando para você forjar outras vidas. E sabe como é o processo da forja? Mais confronto.
mais confronto. E depois, o mergulho nas águas. O mergulho nas águas é quando vai ver em que ponto que a espada está. Após o fogo, o martelo ele é forjado, o metal ele vai tomando forma, ele vai parecendo com que realmente ele nasceu para ser. E aí ele é mergulhado nas águas, e aí ele é dado choque térmico, ele endurece. A lâmina fica fixa, não quebra mais. Dificilmente ele quebra. Dificilmente ele quebra. É quando o ferreiro ele tira o metal, ele vê o formato que está, e aí ele mergulha nas águas. E sabe o que é o mergulhar nas águas? É o poder do Espírito Santo. Hoje vai ser ministrado o poder do Espírito Santo de Deus sobre esse lugar. E você mergulhará nas águas do Espírito, e você não sairá o mesmo no qual você entrou. Você sairá endurecido, e você sairá pronto rumo ao propósito que Deus tem para a tua vida. Chega de se dobrar para qualquer circunstância. Você só se dobrará para o toque do Senhor na tua vida. Porque depois que você é colocado nas águas do Espírito e é dado choque térmico, nenhuma situação pode te dobrar. Depois que é dado a têmpera, nada mais pode te quebrar, nada mais pode dobrar a tua vida. Não são dificuldades, não são batalhas, não são embates. Chega de não entender quem você é em Deus. Chega de não aceitar a tua identidade em Deus. Chega de aceitar a mentira que Satanás diz que você é, e não entender a arma poderosa que você é. Chega de você não entender o que você tem em suas mãos. Deus, Ele quer que você venha imergir hoje em águas profundas do Espírito. O profeta, ele diz que chega das águas pelos artelhos, chega das águas pelos joelhos, chega das águas pelos lombos. Tem que mergulhar em águas profundas do Espírito. Sabe por quê? Quando nós entramos até aqui nas águas, você ainda tem domínio das coisas. Quem aqui gosta de praia sabe. Eu amo praia. E aí você está entrando em águas profundas. Imagina você no mar. Até aqui você tem domínio. Você sente o teu pé no chão. Se você quiser voltar, você volta. Se você quiser avançar, você avança. Se você quiser mudar de direção, você muda. Mas avança um pouco mais. Chega de querer ter o domínio total. Se deixa mergulhar nas águas do Espírito. Porque nas águas do Espírito você não tem domínio de mais nada. Você confia no que o Espírito Santo de Deus te leva, aonde Ele te leva e como Ele quer fazer. E de verdade, os caminhos dEle são melhores que os meus. Eu sou prova disso. Quantos será que já não tentaram teimar com Ele? Eu já tentei, o Mozão tentou, muitos tentaram. E muitos deram cabeçada. Muitos se frustraram por não se entregar. Então hoje se entrega. Se deixe mergulhar nas águas do Espírito. Muitas pessoas buscam sinais absurdos onde não tem para fazer vontade própria. Sabe o que é? Eu estou ouvindo Deus. Aí você está lá. Gente, vontade de dar um coice santo, cara. Que a pessoa está na frente de um bueiro e fala assim: ai Jesus, se passar uma barata é para eu namorar. Um soco no meio da cara. Tacar o celular. Não é sinal de Deus, não é sinal de infantilidade. É sinal de que você não quer ouvir Deus. É sinal que não teve muita marretada ainda. É sinal que o fogo foi pouco. Esse é o sinal. E aí eu não estou falando só disso não. A gente infantiliza o mundo espiritual. Sabe por quê? Porque a gente não quer ouvir a voz do Espírito Santo.
Porque para a gente ouvir a voz do Espírito Santo requer intimidade. Agora, para ter sinalzinho, não depende de nada. Ai, se passar um Fusca azul, é para eu mudar de emprego. Ai. Aí o infeliz do colecionador resolve passar na hora. O cara vai lá e muda de trampo. Jesus, eu estou passando fome por tua causa. Não, está passando fome porque você é um infantil, infeliz. Se tivesse intimidade com o Espírito Santo, ouvia a voz dele, não pedia sinalzinho. De verdade, o que você está esperando? Para você entender que assim como Israel atravessou as águas do Mar Vermelho, você hoje vai atravessar as águas do propósito que Deus tem para você. É no mergulho do novo homem que vai surgir, em que você vai entender o propósito que Deus tem para você. Você vai passar hoje, em nome de Jesus, pelo fogo da purificação. Talvez você já esteja passando. Talvez o processo já esteja acontecendo. Talvez muitas vezes esteja tudo tão difícil. Jesus está doendo. Eu não quero mais ficar aqui. Mas Jesus está purificando. Talvez as marteladas estão forjando o teu caráter como antes nunca tinha sido forjado. Mas eu profetizo que as águas vão consolidar todo esse trabalho que o Espírito Santo está fazendo. As águas vão revelar o reflexo daquilo que você é. Quando a espada é mergulhada, o ferreiro observa o reflexo da lâmina. Ele olha, o ferreiro olha, e ele consegue ver a imagem dele através da lâmina. Quando você foi forjado da forma que o Espírito Santo de Deus quer, quando você foi marretado da forma que Ele quer, quando você ficou o tempo ideal no fogo, quando Ele te forjou do jeito que Ele quer te forjar, e Ele te mergulhou nas águas do Espírito e te trouxe de volta e você não resistiu, quando Ele olha para você, você reflete Cristo. Ele quer olhar para você hoje e Ele quer que venha refletir Cristo. Hoje eu não quero que o teu reflexo seja distorcido. As pessoas que te olham, veem Cristo? Ai, pastor, ainda não. Está precisando voltar para a forja. Quem te olha enxerga Cristo? Se o reflexo teu está distorcido, é porque você não está pronto ainda. É aí que vem a revelação. É no reflexo. Deus só te levanta para batalhas maiores quando o reflexo dele aparecer em ti. Tem pessoas que falam assim: pai, estou preparado para a guerra, me leva. Oi? Estou preparado para a guerra de alto nível. Nossa, poderoso. Não, pai, eu entro na guerra que for, porque eu estou pronto. Sério mesmo? Aham. Aí eu levo às vezes para fazer uma libertaçãozinha lá de um capetinha chinfrim de... já toma mais porrada do que atabaque. Fala assim, pronto. Eu estou pronto. Não, cara, calma. Se deixa ser ministrado pelo Espírito Santo. Entende? Deus te leva a guerras maiores quando você se deixa ser forjado. Quanto mais você se deixa ser forjado, guerras ainda maiores Ele te leva. Se deixe ser forjado pelo Espírito Santo. Tem pessoas que Deus fala assim: eu te quero assim, 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 assim. Aí ele não quer fazer nada do que Deus faz. Aí ele não quer se entregar, ele não quer viver, ele não quer jejuar, ele não quer andar em espírito, ele não quer ler a Bíblia, ele não quer falar em línguas, ele não quer viver o fogo, ele não quer, mas ele só quer a guerra. Não, eu vou para a guerra. Guerra. Aí ele cata a faca de rocambole. Gente, guerra não é isso. Hoje o Espírito Santo de Deus, que nós venhamos entender exatamente isso, é quando a palavra de Deus diz em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É exatamente aí que você reflete Cristo. É onde as pessoas olham para você e não vê egoísmo. É onde as pessoas olham para você e não vê mais um velho homem.
É onde as pessoas olham para você e não vê mais um homem que corrompe pessoas, mas olham para você e vê guerreiros. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele quer que você venha entender que Ele quer ver você pronto para a batalha, pronto para o propósito, pronto para a guerra espiritual. E quando a espada é forjada, ela tem que ir para a guerra. Ela não é decoração. Deus, Ele não te molda para te exibir, mas para cumprir um chamado. Cada batalha da tua vida, ela foi treinamento para manejar a lâmina do Espírito. Efésios 6,17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada simboliza o Zain, a letra da guerra espiritual, da proteção e da palavra cortante, que separa trevas e luz. O que isso quer dizer, pastor? Que a espada, ela tem um propósito importante. A espada, ela tem o poder de separação. Se Deus te fez como uma espada, Ele te fez com o poder de separação. Como assim separação? Você pode transformar ambientes. Então para de meter o coitadismo e falar assim: ai, pai, sabe o que é, pastor? Eu estou num ambiente tão ruim no meu trabalho. Ei, se você é uma arma verdadeira, eficaz, começa a transformar o ambiente, cortar o lugar que você está, profetizar. Entra em guerra espiritual. Eu já falei isso com alguns aqui, e já começou a mudar situações. Eu sei que já. Para de só minimizar as coisas que acontecem e comece a ser a arma que Deus te chamou para ser. Porque a palavra de Deus diz que a espada do Espírito, ela penetra medula, a divisão da alma e do Espírito. A espada tem duplo corte. E ela tem o duplo corte exatamente por isso. Ela fere o inimigo, mas ela também disciplina o guerreiro para saber manejar a espada. A espada, a palavra de Deus diz que eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer guerra. Porque às vezes existem lugares que você tem que ser guerreiro e não pacificador. Mas como eu devo saber? Intimidade com o Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo de Deus está trazendo uma palavra libertadora, que está corrigindo, mas alinhando o nosso propósito. A mesma lâmina que corta o inimigo, também tem que cortar o teu orgulho. Tem que cortar também a tua vaidade. Ah, vou tomar a espada do Espírito, cortador de capeta. Então corta a tua vaidade também. Corta o orgulho, corta o ego. A mesma lâmina que corta o inimigo, corta as nossas palavras infelizes. Assim, a forja, ela não te prepara apenas para lutar, mas para refletir o caráter do rei sobre a tua vida. No profético, a espada representa Din, ou seja, juízo, ou seja, o equilíbrio, formando o guerreiro equilibrado, forte e compassivo, firme e justo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, Ele te chama para ser um homem equilibrado. Você é uma arma que Deus está forjando. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, porque você é uma ferramenta que para Deus está sendo preparada como uma arma de honra. E a forja na tua vida é laboratório da glória de Deus. Chega de não viver o propósito mais da tua vida. O ferreiro, ele não trabalha em ferro inútil. O ferreiro, ele não pega qualquer tipo de metal, porque ele não tem tempo a perder. Ele pega o metal que vai servir para aquilo que ele quer fazer.
Então, se o ferreiro, ele está trabalhando na tua vida, é porque você não é um metal inútil. Então se deixa ser forjado por Ele. Se deixa ser forjado pelo laboratório da glória de Deus. Se Ele te aquece, é porque Ele tem um propósito na tua vida. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele está querendo que você venha entender que se está quente demais, é porque Jesus está te moldando. Se dói, é porque Ele está martelando. Mas parece que tem gente que gosta de entrar e sair da forja, gente. Eu não me conformo. Tem gente que parece que ama a marretada de Jesus, ama entrar na forja, ama o lugar quente. Aí acontece uma presepada, a pessoa fala assim: ai, eu vou jejuar porque o meu filho está doente. Glória a Deus. Fala até em mistério. Aí o filho cura, nunca mais ora. Aí, eu vou jejuar porque aconteceu um negócio com o meu irmão. Glória a Deus, jejua. Aí o irmão é curado, nunca mais ora. Quer dizer, entra e sai do forno, né? Cansa, cara. Sério? Quando será que a gente vai entender que quando nós somos armas poderosas nas mãos do Senhor, a gente tem que viver propósito e não circunstância? Porque depois de Deus tirar a arma da forja, mergulhar na água e refletir Cristo, sabe o que vem? Ele tem que mergulhar aquela espada num óleo que vai acabar de temperar aquela espada. Aquele óleo vai temperar a espada. Aquele óleo vai trazer uma película de proteção para aquela espada. É isso que vai acontecer agora, nessa noite. O óleo do trono de Deus vai descer aqui nesse lugar, sobre a tua vida. Hoje vai vir o batismo com fogo, e o Espírito Santo de Deus vai te tomar com poder e autoridade. Hoje o ferreiro das nossas almas vai soprar fogo sobre a tua vida. Feche seus olhos agora. Hoje o ferreiro vai queimar tudo que é impuro. Ele vai moldar aquilo que é necessário. Ele vai cumprir o propósito sobre a tua vida. Ele está martelando o teu caráter, até que você venha refletir o rosto da glória de Deus. Ei, hoje está te mergulhando nas águas do Espírito. Ele está fazendo de você uma espada afiada. Ele está forjando em você um propósito eterno. Ei, Ele está fazendo em você um homem e uma mulher pronto para cumprir a vontade dele sobre você. O fogo, a glória e o óleo de Deus está vindo sobre esse lugar. Então, de olhos fechados, se você deseja ser como uma arma na mão de um guerreiro habilidoso, se derrame na presença dele agora em nome de Jesus.